Este paciente é um exemplo de isquemia extensa, envolvendo região anteroseptal, corte eixo curto, região anteroapical e infraapical, corte vertical longo, e região septal em corte horizontal longo. Observe que no repouso, em todos os três cortes, existe uma homogeneização da perfusão, normalização da perfusão, e há uma diminuição da cavidade, portanto, existe uma dilatação transitória. Quais são os índices, quais são os parâmetros de gravidade dessa isquemia? Primeiro, a dilatação transitória, que é isquêmica realmente. Segundo, a extensão dessa isquemia, mostrada no mapa polar, cujo SSS, que é o grau de hipocaptação totalizado no estresse, igual a 17, quando o normal é até 4. O SRS, que é a mesma hipocaptação no repouso, é 3. Quando você faz a diferença do SSS menos SRS, você tem o SDS, que é o número que traduz a isquemia. Então, esse número seria 17 menos 3, 14. Todo SDS superior a 13 é sinal de isquemia grave. Portanto, dilatação isquêmica, SDS acima de 13, disfunção segmentar. Esse paciente mostra uma discinesia anteroapical que reverte no repouso, da mesma forma a discinesia septal que melhora no repouso. E, por último, uma depressão do espessamento sistólico em todas as áreas, todas elas abaixo de 30%, em parede anterior, inferior, ponta, parede lateral e septal, e uma normalização em todas as paredes. Além disso, esse paciente teve uma queda da fração de ejeção no pós-estresse, chegando abaixo de 40% e normalizando a 60% no repouso, ou seja, típico de um stunning por isquemia. Portanto, esse paciente tem um prognóstico, um risco muito alto devido à isquemia extensa, à dilatação transitória, à disfunção segmentar e o déficit de espessamento contrátil. Deve ser encaminhado a CAT para a revascularização. Este outro caso é o oposto do que nós acabamos de ver. O déficit de captação também em território do descendente anterior, septo, parede anteroapical e infraapical, parede septal, não melhora no repouso. Então, configura-se uma fibrose. E é extensa. Note também a dilatação de cavidade importante, que também não normaliza no repouso. A dilatação permanece, é uma dilatação crônica, traduzida também espacialmente pela imagem tridimensional, parede anterior. Só existe um pouquinho de tecido aqui, que melhora um pouquinho aqui na parede basal, laterobasal. O septo todo fibrosado, não aparece, não melhora de jeito nenhum. Alterações dinâmicas severam, a hipocinesia severa difusa, somente a parede laterobasal mostra uma contratilidade residual, espessamento também severamente deprimido, espessamento sistólico em todas as regiões. Adicionalmente, existe um derrame pleural associado, observe aqui essa área com pouco irradiação, com poucos fótons na base e na parede medial do pulmão direito, e associadamente um ventrículo direito muito grande e hipocinético. Compare com o paciente normal, um outro paciente que tem dinâmica de VD normal. Primeiro, a cavidade é menor. Segundo, o VD praticamente cola no septo durante a sístole, o que não ocorre nesse paciente. Então, aqui você dá um laudo de VD dilatado e severamente hipocinético, configurando, portanto, uma cardiomiopatia isquêmica severa. Quais são os indicadores, então, de gravidade desse paciente, de risco? Primeiro, a dilatação severa de cavidade e dilatação crônica, um déficit de perfusão muito severo, com queda da fração de ejeção importante, abaixo de 30%. Os SSS que indicam o grau de hipocaptação no estresse muito aumentado, e ao contrário do caso anterior, em que havia isquemia, o SRS de repouso é quase igual ao SSS de estresse, ou seja, existe uma diferença de 28 menos 24 de 4, SDS de 4, que deu uma isquemia pequena, presente aqui um pouco na região inferobasal, um pouquinho aqui anterobasal. Mas o que existe, na verdade, é uma dominância da fibrose. Como é que você calcula o percentual de fibrose ou de isquemia? O mapa polar ele tem 20 segmentos e cada segmento, o índice máximo de isquemia ou de fibrose seria 4. Se são 20 segmentos, se todo o mapa polar fosse isquêmico ou todo ele fosse fibrótico, seria 4 vezes 20, 80. Um dado, então, de isquemia ou fibrose,
achado no mapa polar, você normaliza para o total. Então, se foi 4 SDS para isquemia, dividido por 80, você tem 5%. Então, 5% de isquemia, e quando você divide 24, que é a fibrose final, na imagem de repouso, você divide 24 por 80, você vai achar 0,3, quer dizer, 30% de fibrose. Portanto, é um paciente grave com dilatação isquêmica. O outro sinal de prognóstico ruim é uma hipocinesia severa difusa, com VD também hipocinético, configurando, portanto, uma cardiomiopatia severa que deve ir a tratamento, continuar com seu tratamento clínico ou entrar para a fila de transplante, uma possível pesquisa de viabilidade miocárdica. Em 2 casos prévios, tivemos exemplos típicos de isquemia pura e fibrose praticamente pura no território da descendente anterior. Neste caso, também em leito de descendente anterior, há uma mistura de isquemia e fibrose ou hipoperfusão crônica numa paciente de 56 anos que chegou no nosso serviço com quase 2 meses pós-infarto sem supra DST, com queixa de cansaço, ausência de RV1 para estratificação de risco. Ela foi submetida a estresse farmacológico com dipridamol em protocolo de 2 dias com sextamib, apresentando dor forte e cansaço aos 7 minutos do procedimento, mas sem depressão DST associada. O exame farmacológico foi considerado clinicamente positivo. Na cintigrafia, a paciente apresentava alteração de hipocaptação severa em região anteroceptal, anteroapical e infraapical, com melhora parcial no repouso, que é bem evidenciada no mapa polar. Observe que a recuperação parcial da perfusão ocorre mais na parte basal do septo, região anterobasal, infraapical, lateroapical, permanecendo uma área extensa de hipoperfusão em grande parte da descendente anterior, que é evidenciada também aqui na imagem tridimensional. Associadamente no gate de SPECT, houve a cinesia anteroapical e discinesia septoapical pós-estresse, com queda da fração de ejeção de 59% aqui no repouso para 54% no estresse. O mapa polar de espessamento miocárdico mostra déficit de espessamento, ausência de espessamento. Essa cor preta indica ausência de espessamento na ponta. Essa contagem aqui deveria ser 50% a 60% de espessamento e está 2%. E a região anteroapical, portanto, déficit de espessamento anteroapical e de ponta no mapa polar de espessamento. Quais seriam os achados prognósticos mais significantes nessa cintigrafia? Primeiro, a dilatação transitória. Observe a cavidade ventricular esquerda bem mais ampla no estresse do que no repouso, com queda da fração de ejeção de 5%. O grau de isquemia traduzido por um SSS de 29, quando o normal seria 4, até 4, e um SDS 29 menos 19 igual a 10, correspondente ou equivalente a 12,5% da massa do VE comprometida por isquemia. Terceiro, uma área de hipoperfusão crônica central em território da descendente anterior estimada em 22% do VE. Quarto, alterações segmentares importantes pós-estresse, aqui e no oblíquo anterior esquerda, e o déficit de espessamento sistólico importante após estresse. Esta paciente foi encaminhada ao CAT, que revelou oclusão de DA na origem, coronária direita dominante e circunflexa sem lesões, com a cinesia anteroapical. Portanto, lesão única de DA na origem, com a cinesia anteroapical ao CAT. A paciente foi submetida a angioplastia com colocação de stent em DA, e uma cintigrafia 6 meses após PTCA mostra normalização da perfusão e da motilidade segmentar anteroapical e septoapical, com normalização também do espessamento sistólico no mapa de espessamento. O eletrocardiograma mostra desaparecimento do padrão QS em V1 e o segundo teste controle com dipridamol cursou sem sintomas e sem alteração de ST. Se houve necrose nessa paciente, ela foi pouco expressiva. Os resultados da cintigrafia conferem um bom prognóstico a curto e médio prazo e corroboram o diagnóstico de hibernação miocárdica pré-intervenção. Vale salientar para o clínico os aspectos quantitativos da cintigrafia perfusional e do gate de SPECT, estabelecendo o percentual do VE isquêmico ou com fibrose ou hipoperfusão crônica, que nessa paciente foi de 12,5% e 22%, respectivamente.
Como veremos adiante, a obtenção desses dados e a sua inclusão no laudo é crítico para a tomada de decisão e escolha da estratégia a seguir.